Essa é para você que é tímido ou tem fobia social. Quem me vê falando nos vídeos hoje em dia, deve achar essa menina muito corajosa, essa menina não tem vergonha, não tem medo, etc. Não, tá errado. Eu tenho medo, eu tenho pavor da exposição. Eu sou muito tímida, eu sempre tive fobia social. Na verdade, sempre não, né? Desde a adolescência. Na verdade, desde criança eu já tinha um pouco de medo das pessoas. Mas para eu chegar até aqui, eu tive que ir me expondo a esse medo aos poucos. E isso com a ajuda da terapia, né? A terapia que me fez perceber isso. Porque chegou em um momento da minha vida, depois que eu saí da minha religião anterior, que eu não queria sair de casa, não queria fazer nada fora de casa, porque eu não me achava capaz de encarar o mundo, porque eu vivia num útero ali na religião, e quando eu saí disso e tive que encarar o mundo real, e depois de vários traumas com os trabalhos anteriores, eu não queria mais fazer nada fora de casa, então eu arranjei um subemprego online e também iniciei uma faculdade online. E a única coisa que eu fazia na época que me fazia sair de casa era um partido político que eu estava militando. Porque para mim sempre foi mais fácil eu falar por causas, que eu acreditava do que por mim mesma. Aí a minha terapeuta da época me fez perceber que eu tinha que começar a fazer coisas fora da minha casa. Porque eu estava deprimida e eu estava direcionando minha atenção a outras coisas, tipo um relacionamento que eu tinha na época, eu estava depositando tudo nesse relacionamento, ao invés de eu ter uma vida própria. Então ela me convenceu a entrar numa faculdade. A primeira faculdade, as duas primeiras que eu tentei entrar, e eu nunca tive muita dificuldade de entrar em faculdades públicas, meu problema era ficar. As duas primeiras eu só fiquei até o primeiro mês, porque na terceira semana começava aquilo de trabalho em grupo e era meu pavor, porque eu não conseguia fazer amizade com ninguém. Na verdade, eu nem tentava, porque as pessoas não me interessavam. E eu não entrava na sala de aula quando eu sabia que ia ter divisão de grupo. Então eu simplesmente abandonava o curso. Então eu achei que fazendo uma EAD eu não teria esse problema. Mas aí eu fui eliminando problemas até eu não ter mais nada, né? Aí eu fui lá e entrei nesse curso por orientação da minha psicóloga e eu simplesmente fui me colocando em situações sociais. Isso eu aprendi depois na terapia comportamental, que tudo é habilidade. Você não tem habilidade de falar? Quando você começou a aprender a falar, você falava tudo errado. Foi só falando, falando, falando que você chegou até onde está hoje, falando fluentemente a sua língua materna. A mesma coisa com qualquer habilidade. Não vou falar qualquer, eu não gosto de falar coisas assim, tipo, muito generalistas, mas pelo menos a questão do social, você consegue sim treinar. Então, aí eu fui fazendo um amigo aqui, um amigo ali, e quando eu vi, eu tinha um grupo de amigos. E quando eu vi, os trabalhos em grupo não eram mais um problema para mim. Outra questão foi estágio, trabalho. Eu achei que nunca seria feliz trabalhando, mas aí surgiu uma oportunidade de estágio boa. Eu passei numa seleção de um estágio com muita concorrência, porque eu tinha capacidade para isso, mas eu não tinha coragem de lidar com ambiente, com pessoas em um ambiente de trabalho. Aí, de novo, minha psicóloga conversou comigo, falou: você tem medo, você vai enfrentar o desconhecido, mas não tem o que fazer, você tem que ir e ver se você gosta ou não. Se você foi e der certo, que ótimo. Se você foi e não der certo, sai, pede para sair. Eu fui, o primeiro dia foi mais tenso, porque sempre tem esse medo inicial. Infelizmente, você vai ter que passar por o medo inicial. Você vai ter que passar por esse desconforto inicial, essa avalanche de pensamentos
catastróficos que vêm na sua cabeça ou pensamentos te diminuindo, tipo: "Ah, eu não devia estar aqui, eu não pertenço a esse lugar, eu não sou digna de estar nesse lugar". Você vai ter que passar por isso até você ir lá e você perceber que não é nada disso que você está pensando. Aí comecei nesse trabalho, deu super certo. Pela primeira vez na vida, eu fui num trabalho, eu me senti bem, eu me senti querida pelas pessoas, eu me senti valorizada e deu certo. Então, depois desse primeiro trabalho, desse medo inicial, os outros trabalhos que eu não tive essa dificuldade que eu tive no primeiro. Por quê? Porque essa dificuldade foi superada. Agora vamos falar dos vídeos. Vocês não têm noção do o medo que eu tinha no primeiro vídeo que eu gravei, os primeiros vídeos, a primeira live. Eu, peguei prática com lives, com falar com a câmera, com falar ao vivo, no improviso, que para mim é o mais difícil, fazendo isso, fazendo. Foi no canal Vivências Superdotadas que eu comecei com os colegas, quando eu tive a identificação de superdotação e, gente, se você for comparar a minha primeira live com a live que eu fiz essa semana num canal grande pela primeira vez, o canal do professor Daniel Gontijo, que tem quase 500.000 inscritos, você vai ver a diferença em como eu gaguejava mais, eu demorava mais para fluir minha fala não fluía tanto, eu olhava muito para o teto, assim, para pensar, porque eu sempre fui isso, sempre duvidei muito do que eu pensava, das minhas opiniões, sabe? E hoje eu simplesmente, independente dos pensamentos que estão vindo, eu vou falar o que me vem na cabeça. E você vai recebendo feedbacks. E os feedbacks também vão. Se aquele feedback fizer sentido para você, né? Você aproveita. E eu tenho recebido feedbacks muito positivos. Ah, mas eu não tenho nada de interessante para falar, eu não sou interessante. Eu tenho quase certeza que você que pensa isso é mais interessante do que a Virgínia, por exemplo, que tem milhões de seguidores. Gente, tem tanta gente medíocre produzindo conteúdo, escrevendo livro, fazendo vídeo, e você aí que tem uma grande inteligência, um grande potencial, várias coisas super interessantes para falar, você tem medo de colocá-las para fora. Por quê? Porque tem tanta gente idiota produzindo conteúdo e você tem medo. Grava um vídeo e posta. Qualquer coisa você vai lá e depois apaga. É o que eu sempre penso comigo mesma. Qualquer coisa eu vou lá e apago. Ah, mas na internet as coisas ficam gravadas para sempre. Ah, mas vamos pensar em probabilidade. Tem muita gente que tem milhões de seguidores e eu nunca ouvi falar. A internet é um oceano. É um oceano. Então, a chance de você se dar mal, se você não falar muita besteira, é pouca.